Glória a Deus. Estou aqui hoje numa data inusitada, dia 24 de dezembro. E hoje, de verdade, oficialmente estou entregando meu ano. Entregando o ano de ministrações. Essa, então, é a nossa última agenda desse ano. E eu pedi para Deus: Deus, eu não quero andar na minha agenda, eu quero andar na tua agenda. É tão bom a gente falar isso e orar isso, mas viver isso dói. Eu quero dizer para você que você vai falar coisas para Deus no momento que você está cheio de unção, que o Espírito Santo vai te dirigir. Mas obedecer à agenda de Deus, obedecer à vontade de Deus dói. Vai valer a pena? Vai. Eu posso dizer isso para você, mas ainda existe uma cruz para carregar. Ainda existe renúncias. E falando de chamado, e falando sobre quando Deus nos escolhe e nos chama, uma das coisas que vai fazer a nossa autoridade crescer é a nossa capacidade de renunciar à nossa vontade para viver a vontade de Deus. Se fosse me perguntar, e eu me perguntei, que palavra eu deixaria para essa última agenda do ano, eu escrevi uma mensagem que diz assim: não ande na sua agenda, ande na agenda de Deus. Eu sei que muitos de nós, eu e você, temos desafios. Nós estamos felizes porque é o Natal, é a virada de ano daqui a uma semana, mas eu e você temos desafios e escolhas a fazer. E o reino de Deus, você vai perceber que ele é um reino feito de escolhas. Eu sei que esse muro fala, de muitos milagres, mas deixa eu falar uma coisa: não peça um milagre na sua vida aonde você precisa de um processo. A largata, para transformar numa borboleta, ela não precisou botar ali, no muro das lamentações: eu quero asas. Ela se submeteu a um processo de ir para um casulo, de se fechar num lugar e deixar que Deus fizesse através desse processo um milagre de transformação na vida dela, que é submetido a um processo de Deus. Às vezes nós colocamos Deus na parede, e eu quero dizer para você que quando nós colocamos Deus na parede, você vai ver que Deus não nos deve nada. E quando Deus sai da parede, quem vai para a parede é a gente. Então essa mensagem de hoje é um alerta para você, para o próximo ano, para aquilo que está vindo. Não enterre aquilo que Deus deu para você. Não esconda, não perca o seu chamado, o seu talento, aquilo que Deus colocou. É muito mais do que o seu trabalho, é muito maior do que a sua família, é muito maior do que a igreja que você congrega, é muito maior do que líderes. Você entende isso? Do que ministros. É aquilo que Deus confiou a você, é seu. E eu queria falar um pouco e também dizer para você que o perdão de Deus, ele está aqui nessa noite. Desde a hora que eu entrei aqui, eu vi uma graça de perdão de Deus, conserto de relacionamentos, sabe? Deus se importa com a nossa estrutura relacional, com quem nós nos relacionamos. Talvez você está aqui, mas você por dentro está quebrado, está moído. Você está aqui com um sorriso no rosto, mas só Deus e a sua família sabem como você está. E Deus, ele não está falando com um personagem, Deus está falando em quem você é, com quem você é nessa noite. Deus está interessado em curar os teus relacionamentos. Talvez existem casamentos aqui, ou de pessoas que vão ouvir essa mensagem depois, ou estão ouvindo. Seu casamento está por um fio, a sua vida está por um fio, situações difíceis, parece que nada muda. O perdão de Deus está aqui nessa noite. Há uma oportunidade para esse dia 24, você agarrar isso. Eu sei que a experiência de deserto, ela é diferente para cada um de nós. A minha experiência de deserto é muito diferente da sua. Mas saiba de uma coisa: Deus usa cada uma delas para moldar o nosso caráter. Sabe o que eu tenho descoberto? O evangelho é simples. O evangelho, ele é curador, ele é resgatador. Vocês lembram quando Jesus disse assim: olha, eu não vim quebrar a cana que já estava rachada. Eu não vim apagar o pavio que já estava
fumegando. Quem aqui já pegou um bolo de aniversário que você precisou levar de alguém de surpresa e você já acendeu a vela e foi levando aquele bolo e cuidando para que a vela não apagasse? Já fez isso? Né? A gente vai cuidando para que a vela não apague. Exatamente o que Jesus disse: eu vou cuidar para que você não apague. Eu vou cuidar para que a sua chama, a sua fé não desfaleça. Eu não vim julgar você. Eu não vim te colocar num buraco. Eu vim cuidar de você, proteger você. E sabe quando ele diz assim, eu não vim esmagar a cana que já está quebrada. Ele diz assim, eu vou pegar essa cana rachada com bastante cuidado. Eu vou protegê-la. Eu vim para restaurar. Eu vim para salvar. Então essa noite, essa casa hoje é coberta com essa unção. Aonde essa palavra chegar, a unção de restauração aqui. Restauração emocional. Pessoas que estão aqui estão desgastadas emocionalmente, desgastadas espiritualmente, estão funcionando somente por aparência, já não tem mais nada para oferecer para ninguém. Você tá cansado. Tem pessoas aqui que estão cansadas de dizer que estão cansadas. Deus te achou aqui nessa noite e Ele vai restaurar as tuas forças. Ele vai restaurar você. Bom, eu não sei você, mas eu tenho ansiado muito por um relacionamento mais íntimo com Deus e profundo. Eu tenho dito assim, Deus, me tira da religião, me tira do jargão religioso, me tira das práticas religiosas e me coloca num relacionamento profundo contigo. Eu quero te conhecer como o Senhor é. Eu quero ter o amor que Jesus tem. Eu quero caminhar da forma que Jesus caminhou. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Jesus contou, que está em Mateus 25. Lá no versículo 14. Tem uma palavra que, antes, guarda essa aí, abre aí e só guarda um pouquinho. Eu me sinto movida a falar isso. Talvez você está terminando esse ano bem frustrado, bem frustrada. E talvez essa frustração esteja escondida, ninguém sabe. Porque a gente, muitas vezes, quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Você sabe o que é esconder lágrimas e guardar a sua dor para ver o sorriso do seu filho. Você sabe o que é passar dificuldades, mas você passa, mas o seu filho você vai fazer de tudo para que ele não entenda. Tem aquele filme A Vida é Bela, que o pai está num campo de concentração e ele faz daquele campo de concentração algo maravilhoso para o filho. Os pais são especialistas em esconder as suas frustrações e suas dores para ver o sorriso dos filhos. E eu posso dizer como mulher que mulheres são assim. As mulheres têm uma capacidade incrível de se reinventar, de muitas vezes conseguir esconder. Por isso que eu digo, quando uma mulher não consegue mais esconder, é porque tá bem difícil. E talvez seja o momento mais importante que Deus possa usar a tua frustração. Escute, a tua frustração não é o fim, ela é o começo daquilo que Deus pode fazer. E eu estava lendo outro dia uma palavra que Jó estava muito frustrado lá no capítulo 23:3. Ele falou algo tão interessante. Ele disse assim, se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo. Se eu tão somente soubesse onde é a habitação de Deus. Ele quis dizer assim, se fosse fácil encontrar Deus. Porque muitas vezes você vem na igreja, mas você não consegue sentir a presença de Deus. Você às vezes está na sua casa, dobra o seu joelho e você está tão frustrado, está tão difícil, você não consegue. E aí ele continua, eu lhe apresentaria a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, eu estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que ele me dissesse. Eu não sei você, mas muitas vezes sozinha chorei buscando esse lugar, dizendo assim, Deus, onde o Senhor está? Eu preciso de uma conversa séria e íntima contigo. Eu preciso entender aquilo que está acontecendo com a minha vida. Eu preciso entender o que o Senhor está fazendo. E esses tempos de deserto são oportunidades perfeitas para conversas íntimas com o Pai. Eu quero dizer para você, Deus não esconde o seu rosto de você quando você está nesses dias.
Talvez você chegou aqui no dia 24 assim, frustrado. E Deus está falando assim: vem para mim, vem. Eu quero conversar com você. Eu quero te achar nessa noite. Eu quero trazer uma esperança para a sua vida. Eu quero trazer uma palavra nova para você. Bom, mas essa palavra de talentos escondidos foi a palavra de fundamento quando o Senhor me chamou para o ministério de mulheres e quando o Senhor começou a me chamar para o ministério. Todo homem e toda mulher que Deus tem usado e vai usar nos próximos anos no Brasil e nas nações, nos Estados Unidos e em várias nações, Deus tem levantado os seus. Foram homens e mulheres que começaram sozinhos no seu quarto, querendo só a presença de Deus. Eles não pediram ministérios de sucesso, eles não pediram multidões, eles não pediram seguidores, eles pediram a presença de Deus. Eles só queriam ser íntimos de Jesus. Todo homem e toda mulher que é íntimo de Jesus vai ser colocado no lugar para iluminar. Você vai ver que toda a luz que está aqui, ela não está embaixo da cadeira escondida. Toda a luz está no lugar alto, para que possa iluminar toda a casa. Quando você começa a andar com Jesus, você começa a ser reposicionado em lugares novos que talvez você jamais imaginou estar. E essa palavra veio forte, e eu quero compartilhar ela. Para mim é uma palavra muito especial, e compartilhando como a última mensagem do ano de 2021. Eu imagino Jesus com os discípulos. Eu acho maravilhoso quando eu começo a repensar no que Jesus fez. E se você for olhar qual foi a última mensagem que Jesus deixou para os discípulos, você vai ver que ele ensinou eles a servir. A última mensagem. Então ele amarrou uma toalha na sua cintura e ele começou a lavar os pés. Ele ensinou sobre humildade, sobre serviço, sobre o que é ser líder, o que é verdadeiramente ter o coração de Jesus. E eu escolhendo uma palavra para essa última reunião, que para mim é tão importante, eu decidi ministrar sobre isso. Eu creio que é uma boa palavra para o próximo ano, para aquilo que Deus está fazendo e para esse dia tão glorioso que é o Natal. Mateus 25:14 diz assim: o reino dos céus, ele também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Eu amo quando Jesus usa parábolas, porque eu tenho uma filha de 6 anos e muitas vezes quando eu quero falar coisas profundas para ela, que ela ainda não tem capacidade de entender, eu conto histórias, eu simplifico para que aquela verdade profunda fique dentro dela. Você já fez isso com seus filhos? Eles te fizeram uma pergunta, você sentiu a necessidade de explicar algo para eles. Só que se você fosse falar realmente do que é, na profundidade do que é, ele não ia entender. Então às vezes a gente conta parábolas e histórias. Jesus pensou assim: o que eu posso explicar para eles sobre algo tão profundo que eu estou disposto a despejar no coração deles? Então ele contou uma parábola. Muitas pessoas se iludem e não entendem o que é parábola e o que realmente acontece. Isso é uma parábola. Jesus contou uma história para que eles pudessem entender. E ele fala assim: o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Em muitas versões fala parábola, talentos. Aí ele diz o seguinte: dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então ele foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo, ao qual ele havia confiado 5 talentos, se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. E agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: ó Senhor, me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2.
O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. E por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou e junta aonde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se sabia que eu colho aonde não plantei e ajunto aonde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. E em seguida ordenou: tirem o talento deste servo e deem ao que tem 10 talentos. Pois ao que tem mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas o que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lancem esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Uau! Essa parte do onde haverá choro e ranger de dentes, a gente queria apagar da Bíblia, mas não dá. E Jesus está contando uma história simples, mas para nos alertar de algo muito profundo. Deus confiou talentos em mim e Deus confiou talentos para você. Deus confiou responsabilidades. No capítulo 25 de Mateus nós encontramos 3 parábolas. É muito interessante isso. Só no capítulo aqui 25 de Mateus você vai ver 3 parábolas que falam de posicionamentos que definem destinos. Fala de atitudes que vão mudar destinos. Engraçado que Deus deu talento, mas o que mudou o destino de cada um foi a resposta que cada um deu ao talento que Deus entregou. Você entende isso? Não foi feita uma oração de poder, foi tido um posicionamento. E sabe, às vezes eu vejo a igreja brasileira, que nós somos brasileiros aqui dentro dessa nação, mas eu vejo nós como igreja brasileira ainda fugindo dos posicionamentos que nós precisamos tomar, das obediências que nós precisamos ter, e caindo ainda num evangelho, caindo numa religião cheia de misticismo, sem a verdade do evangelho, sem o comprometimento da palavra das escrituras. E Jesus fala isso de uma verdade tão profunda que ele está falando: ei, eu te entreguei algo, mas é a tua resposta para aquilo que eu te entreguei que vai fazer a diferença no seu destino. Você vai ver aqui que as 10 virgens são divididas nas imprudentes e nas prudentes. Engraçado que as 10 virgens também foi uma parábola. E foi o posicionamento delas, a diferença de quem tinha óleo e quem não tinha. E se você for ver, a diferença de quem tinha óleo e quem não tinha era daquelas que foram comprar, que pagaram um preço por aquilo. Vocês também vão ver sobre ovelhas pastoreáveis, bodes impastoreáveis. A gente vai ver aqui aquela parábola das ovelhas e dos bodes. E Jesus está falando aqui: eu coloquei talento na mão de vocês, responsabilidades, para revelar o que há no coração. Toda responsabilidade que Deus coloca na nossa vida revela o nosso coração. E eu já vou provar isso para você. Muitos falam dos talentos como dons, mas talento que Jesus se refere é uma moeda da época. Essa parábola fala sobre as responsabilidades que Ele nos confiou. Sabe de uma coisa? O seu casamento, ele pode ser um talento. A sua maternidade pode ser um talento que Deus te confiou. O teu trabalho pode ser um talento. O teu chamado, aquelas coisas que fazem o teu coração queimar, os dons, as palavras proféticas que Ele derramou sobre você, é um talento. Escute. Há um tempo atrás, nós estávamos na igreja, eu creio que foi no ano de 2016. Nós tínhamos chamado as mulheres para um tempo de oração. E naquele dia eu comecei a orar e o Senhor me mostrou, enquanto nós orávamos, Ele falou: filha, existem tantos talentos da igreja brasileira que estão adormecidos e enterrados. Aí eu falei: Deus, mas... E eu tinha aquela visão clara de... algumas coisas, sabe quando algo está enterrado pela metade? E Deus falou assim: eu estou agora num processo de levantar meus homens e minhas mulheres para trazer à luz esses talentos. E eu falei: Deus, por que esses talentos estão enterrados? E Deus falou comigo: olha se você for olhar para o último homem que Deus entregou
um talento na mão dele, que aquele homem entregou um talento, ele tem uma leitura de Deus que fez ele esconder o que ele tinha. Ele disse assim: porque tu és severo e você colhe aonde não plantou. A maioria das pessoas que estão enterrando seus talentos, estão se escondendo, escute, são pessoas que têm uma visão errada de Deus. E eu vou falar a primeira coisa que nos faz fugir de Deus. Existem duas específicas. A primeira, a religião muitas vezes nos apresenta um Deus que não é o Deus da Bíblia. E segundo, se você teve problema com seu pai, problema de paternidade, é bem provável que você não consiga olhar para Deus e ver nele um pai, mas ver um homem severo. E eu queria falar um pouco sobre o que essa palavra tem escondido aqui e o que nós podemos aprender para esse próximo ano, aprender para esse novo tempo que Deus tem levantado. Primeiro, Ele respeita a nossa estrutura. Se tem uma coisa que você pode ter certeza, é que Deus vai respeitar a tua capacidade e a tua estrutura. Porque você vai ver que Ele diz ali na Bíblia: Ele distribuiu conforme a capacidade. Ele distribuiu conforme a aparência? Não. Ele distribuiu conforme até as próprias habilidades? Não. Ele, escute, Ele distribuiu conforme a capacidade. Quando nós falamos de capacidade, nós estamos falando de lugar. De lugar. Esse copo aqui talvez tenha uma capacidade para 350 ml, 400 ml, eu acredito. Se eu tivesse aqui uma jarra de 1 litro de água, imagine eu com uma jarra de 1 litro e eu derramasse um suco maravilhoso de uva dentro desse copo, ele ia reter o quê? A capacidade. O resto, o que ia acontecer com o resto? Ia se perder. Ele está falando o seguinte: eu derramo conforme a capacidade. Capacidade fala de duas coisas. Primeiro, Deus respeita a tua estrutura, Deus respeita a tua história. Ele não vai colocar nada na sua vida que você não tenha estrutura para carregar. Eu lembro que quando Deus começou a desenrolar o chamado dele na minha vida, eu comecei a fazer muito questionamento, porque eu era muito tímida. Quando a reunião de mulheres, de 10 mulheres, passou para 250, 300 mulheres, eu falei: Deus, o que o Senhor está fazendo comigo? Eu tinha dores de barriga antes de pegar o microfone. Eu dizia: não é capaz, eu não estou acreditando que o Senhor está fazendo isso comigo, que vergonha, Senhor, eu não tenho nada para falar, a minha palavra é tão simples. Senhor, como é que vai ser? É hoje que eu vou ser envergonhada, eu dizia, porque eu era muito tímida. E um dia o Senhor falou assim para mim: filha, eu derramo conforme a capacidade. Vocês lembram que do primeiro milagre de Jesus, aonde foi? Num casamento. Olha que interessante. O vinho acaba, mas o lugar que Jesus escolhe para fazer o vinho novo, o melhor vinho nascer, não eram naqueles jarros vazios ou odres onde o vinho estava. Jesus escolhe as talhas, que eram usadas para purificação. As talhas ficavam na porta, elas eram usadas para limpar as mãos, sabe, de purificação. Só que a talha, ela tem algo que eu amo. A talha é uma pedra que foi talhada. Uma pedra bruta, dura, sem espaço, sem capacidade, que precisou ser talhada para conseguir ter capacidade e espaço. E foi naquela talha, naquela pedra que foi totalmente lapidada, que um vinho novo nasceu num lugar improvável. Existem alguns de vocês aqui que o Senhor está falando assim comigo: filha, alguns deles são talhas. Eu tive que lapidar na pedra bruta. Quantas vezes você falou para Deus: Deus, eu não tenho capacidade para isso. E quando você se viu, você estava fazendo o que você jamais imaginou que poderia fazer. Porque o Espírito Santo, Ele vai nos lapidando na pedra bruta. E sabe um segredo? Quanto mais lasca sai da pedra, quanto mais você permitir que o Espírito Santo lapide você, arranque pedaço de você, mais capacidade você vai ter.
mais espaço você vai ter para o derramar de Deus na sua vida. Alguns de vocês são como talhas. Deus está falando aqui comigo agora e está falando assim: vocês pensam que vão funcionar para algo, mas eu estou projetando. Escute o que Deus está falando para você. Eu estou projetando encher você de um vinho novo para os próximos dias. Você está acostumado a ser cheio de água, a servir de purificação, mas eu estou pensando em mudar planos. Escute, e Jesus deseja mudar planos na hora que falta. Se não faltasse naquele casamento, aquelas talhas não receberiam o vinho novo. Talvez você está num tempo de falta, num tempo que você pensa: vou passar vergonha, eu estou numa celebração, numa festa e eu não tenho vinho. Acabou a alegria, acabou o que eu tinha. E Deus está falando: ei, fica tranquilo, porque dentro do teu coração eu preparei talhas que eu já lapidei, e é nelas que eu vou encher. Num lugar improvável, num lugar que você jamais imaginou que Deus poderia. Ele respeita a tua capacidade, mas posso te falar uma coisa: Ele não vai te deixar com essa capacidade. Falar em respeitar não significa aceitar. Não é assim? Tem coisas que você respeita, mas você aceita? Você concorda? Mas você aceita. Deus faz da mesma forma. Ele aceita a nossa capacidade, mas Ele não nos deixa com essa capacidade. Ele tem o poder. Ele criou um poder de aumentar a nossa capacidade. Sabe, Deus deu para você uma medida que é sua. Ela é de hoje, é sua. E é a forma que Deus deu de aumentar a capacidade. Escute, talvez você, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, no seu chamado, você sente que você já chegou. Deus, não sei mais o que vai ser. Existe uma forma de aumentar a capacidade, de arrancar as lascas da pedra. E a Bíblia diz que se você for fiel nas coisas pequenas, cada um desses aqui foi fiel naquilo que Deus colocou na mão deles. Às vezes é uma mãe que está cuidando do bebê, não está conseguindo fazer o que gostaria de fazer, mas a troca da fralda, escute, a sua obediência a uma tarefa pequena vai aumentar a sua capacidade, porque Ele só vai confiar coisas grandes em quem é fiel nas coisas pequenas. Ele só vai confiar exposição, escute, para quem é fiel lá no escondido, no esconderijo. Então a forma que Deus usou de aumentar a nossa capacidade é nos testar com as coisas pequenas. Quem é você nas coisas pequenas? Quem é você? O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Talvez como aquele homem, talvez você pense: é só um talento, deixa eu enterrar isso aqui, botar na gaveta, não vai fazer diferença na vida de ninguém. Não, é a oportunidade que você tem de ter a sua capacidade aumentada. Segundo, ser diligente e fiel no pouco. Lá no Mateus 25, 23 diz assim: diz-lhe ao Senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Quando Deus me falou sobre Ministério de Mulheres em 2014, na verdade, desde que eu me converti, o Ministério de Mulheres veio junto, pastorear o coração das mulheres. E eu não imaginava o que Deus ia fazer. Eu gostaria muito de ter na minha sala 10 mulheres no máximo e pastorear elas e ministrar com elas. E eu fiz isso com muito amor. Com muito amor eu recebia 10 mulheres na sala da minha casa. Até que não durou muito tempo, acho que 2 meses. Começou a vir 30. Na outra semana 60 e depois na outra semana 70. Quando chegou na marca de 100 pessoas dentro de uma casa, eu lembro que naquele dia tinha gente na janela, tinha gente pendurada no quanto é lugar, gente trazendo vizinhas, amigas. Quando eu vi aquilo acontecer, eu falei: Deus, o que o Senhor está fazendo? E Ele falou assim: aumentei a capacidade. E a gente foi, e eu saí do formato das casas, que para mim era mais confortável, e fui para a igreja. Quando a gente chegou na igreja, começou 300, 400. Hoje nós nos reunimos em 2.500 mulheres a cada 15 dias. Mulheres do Brasil inteiro, sabe? Que vem de avião. Gente, até das nações. Já teve gente que
saiu dos Estados Unidos para visitar a família. O primeiro lugar que pisou foi Criciúma. Gente da Europa. Mas por que Deus aumentou a capacidade? Por que foi dessa forma? Porque hoje eu entendo que o mesmo amor, a mesma alegria, a mesma chama das 10 continua com as 2.500 mulheres. Sabe, talvez o Senhor te deu um casamento e você tem sido tão infiel nesse casamento. E às vezes não é nem infiel na questão de adultério, mas infiel no seu papel. Sabe, eu sempre tenho orado ao Senhor e algo que fere muito meu coração é como quando eu falho como esposa ou como mãe. E eu sempre me pergunto, Senhor, como que eu posso melhorar como esposa? Como eu posso melhorar como mãe? E se você é homem, talvez hoje é uma pergunta, Deus, o Senhor me confiou algo na minha mão, o que eu tenho feito com aquilo que o Senhor tem me confiado? O que eu tenho feito com a esposa que o Senhor me confiou? Com os filhos que o Senhor me confiou? Você que é filho, né? O que eu tenho feito, Deus, com a família que o Senhor me confiou? E a forma como você lida com o que Deus confiou a você muda aonde você vai estar. 3. O seu posicionamento define o seu destino. Esses homens que receberam talentos tiveram seu destino afetado pela sua resposta ao que receberam. Escute. Foi pela resposta que eles deram que mudaram aonde eles estariam amanhã. Eu gosto de contar uma história eu não sei você, mas Jesus tinha um lugar favorito que era Betânia. Eu até ia ministrar sobre isso hoje. Jesus veio, mas ele tinha um lugar que ele amava, que tinha Marta, Maria e Lázaro, que tinha a adoração de Maria, o serviço de Marta e o milagre que era Lázaro. E aquela Betânia era tão perfeita, ela era tão completa, que Jesus amava estar naquele lugar, naquela Betânia. E eu acredito que Jesus amava a Betânia porque ele tinha algo completo, sabe? Deus, Ele vai trazer sobre a minha vida e sobre a sua vida algo completo. Dentro de nós tem uma Maria, tem uma Marta e tem um Lázaro. Tem áreas na sua vida que é a adoração, tem áreas na sua vida que é o serviço, mas tem áreas na sua vida que é Lázaro. Você sabe que só Deus poderia ressuscitar. E Deus está falando assim para você, filho, deixa eu entrar na tua casa e mudar o teu posicionamento. Sabe, aqueles homens, eles receberam os talentos, eles ficaram felizes por receber algo, mas foi a própria resposta que eles deram que trouxeram sobre eles um novo destino. Você quer ter um ano diferente? Não adianta colocar uma roupa diferente, de cor diferente. Às vezes a gente quer viver coisas novas, fazendo as mesmas coisas. Deus está falando assim para você nessa noite, escute. Deus está falando assim para você, filho, o que eu te dei. Chegou o dia de você desenterrar o que eu te dei. E você tomar uma posição. Você parar de se esconder. Quantas vezes você recebeu uma palavra profética e você deixou, tudo bem, o que você fez com aquilo que Deus te deu? O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Você está aqui nos Estados Unidos. Por que você está aqui? Já se perguntou, por que eu estou aqui? O que Deus confiou na minha mão. E por último, eu quero falar que a forma como você vê Deus molda a sua forma de viver. A forma como você o vê. Aquele homem que recebeu apenas um talento, perto de R$1 milhão, mas a ótica que ele tinha de Deus definiu sua atitude diante de uma responsabilidade. Eu lembrei que eu tenho uma casa favorita, que é de uma amiga minha. E é tão engraçado que eu tenho vários amigos com casas muito boas. Só que a minha casa favorita é uma casa muito simples, de madeira, mista. E é uma casa muito, muito humilde, mas é a minha casa favorita. É uma casa que tem um fogãozinho a lenha, no sul de Santa Catarina. E é uma casa muito simples. Não tem o melhor sofá.
E quando eu vou no banheiro dessa casa, por muitos anos eu usava o banheiro e eu prestava muita atenção naquele banheiro, porque o banheiro estava com os azulejos quebrados. Já viu os azulejos quebrados pela metade? Só que o que me chamava a atenção nessa casa é que aquele banheiro era totalmente limpo, com tapetes novos. Ele era totalmente... as mulheres do sul falam essa frase, não sei se fala aqui, areado. Um banheiro areado. Quando uma mulher fala que um banheiro está areado, você imagina que o banheiro está limpo. E o banheiro dela era areado, limpíssimo. E é uma casa muito simples. A torneira é aquela torneira de plástico já toda manchada, mas é limpa e simples. E é a minha casa favorita. Eu sei dizer para vocês até os azulejos quebrados que tem. E esse outro dia eu falei com ela, falei, por favor, não troca os azulejos, não muda, não reforma o teu banheiro. Eu falo porque essa casa ela é muito especial. E eu descobri, sabe, gente, talvez você me compreenda, mas a felicidade ela mora nas coisas simples da vida. Às vezes você vai viver algumas coisas para você entender que você nunca precisou delas, que você sempre era feliz e não sabia, que sabe que a simplicidade, escute o que eu falo para você, a simplicidade no tempo que nós estamos vivendo hoje é que vai trazer muitos de nós de volta à verdade. A simplicidade ela é uma amiga. E essa mulher ela é tão fiel naquela casa pequena. Ela é tão fiel naquela casa que com pouco recurso, que outro dia eu estava conversando com a dona da casa e ela falou assim para mim: eu ganhei a reforma do banheiro, mas eu quero te avisar. Eu falei, eu vou reformar o banheiro. Eu falei, não, amém, reforma o banheiro, vai ser bênção. E Deus tem abençoado tanto ela, que eu descobri que quando você é fiel no pouco, talvez no banheiro que não é o dos seus sonhos, mas você é fiel, o Senhor, Ele é aquele que vai te conduzir para a vontade dEle. Talvez a vida que você está vivendo hoje não é a vida que você queria viver, escute o que eu vou dizer, mas seja fiel ao Senhor nesse tempo. Talvez esse não é o dia 24 que você queria passar. Talvez você não está vivendo aquilo que você planejou viver. Escute o que eu vou dizer para você. O Senhor pode aumentar a capacidade. Ele está falando assim para você: seja fiel com as coisas pequenas. Seja fiel com aquilo que eu te dei. Nós estamos o tempo todo reclamando, o tempo todo querendo mais. Se você comprar algo novo, daqui a pouco você está olhando o melhor. Nós somos insaciáveis. Você vai descobrir que nós somos insaciáveis. E Deus só está falando assim para mim e para você: ei, eu quero aumentar a tua capacidade, mas eu preciso que você entenda aquilo que eu coloquei na sua mão. O que você está fazendo com o que eu coloquei na sua mão? Tem pessoas aqui que foram chamadas para escrever livros. Você nunca escreveu um livro. Tem pessoas aqui que foram chamadas para fazer coisas para o Senhor, para viver a vontade de Deus. Você nunca fez. Existem pessoas que estão aqui que o Senhor está falando para você: eu quero que você viaje com a sua família, que você passe tempo com a sua família. Mas você é amante do ministério. Deus está falando para você: ei, eu estou chamando você para ficar com a sua família, com a sua casa. Priorize o que é prioridade. Deixa Deus, escute o que eu vou dizer para você. Deixa Deus te conduzir a um lugar de cura nessa noite. Tem alguns homens e mulheres que estão aqui que eu tenho visto que, como que o Senhor dissesse: você é a minha talha nessa noite. Eu quero talhar você. Eu quero arrumar capacidade dentro de você. Eu quero trazer capacidade para que eu possa derramar. A Bíblia fala em Oséias 3:6 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe o que é que muda a sua vida? É o que você conhece de Deus. Não é o que você conhece da religião A ou B, da Abapai Church, de qualquer outra denominação, não é. Mas é o tanto que você conhece de Deus é que vai mudar a sua vida. Escute, às vezes, escute o que eu vou falar para você. Às vezes, o Senhor vai te falar algo totalmente contrário ao que as pessoas ao teu redor estão falando. E você vai precisar ser obediente e corajoso para obedecer à voz de Deus. Sabe qual é o nosso problema?
Nosso problema é que a voz de Deus está na boca de outras pessoas. Escute, aprenda a ouvir a voz de Deus. Não seja uma mulher ou um homem com os ouvidos castrados. Toda pessoa que não ouve a Deus é um mudo. Como não ouve, não fala nada de Deus. Quando você começa a ouvir a Deus, a sua boca é desatada, a voz profética é liberada. É isso que Deus está fazendo aqui nessa noite. Saia desse lugar de mentira. Eu vejo Deus quebrando cárceres aqui nessa noite, quebrando prisões, quebrando mentiras e te conduzindo a uma verdade. Não enterre, não esconda o que Ele te entregou. Mesmo que você erre, levanta, sacode a poeira e comece outra vez. Eu já tive tanta vontade de me esconder, tanta vontade de desistir, tanto desejo, e é incrível que às vezes que eu tinha mais desejo de me esconder, mais desejo de desistir, e eu vencia aquele desejo e eu dizia, não, eu vou prosseguir. Era o momento que eu dava aquele loop, que vinha um Cristo de Deus, um acréscimo, um crescimento, e eu dizia, Deus, o que é isso? Porque você não desistiu, porque você não escondeu. Porque bem na hora que você não esconde o talento, bem na hora que você obedece, escute, Ele vai chegar e vai te perguntar o que você fez com o que eu te dei. Eu não sei você, mas a gente termina muitas vezes o ano com esse pensamento, eu devia ter feito aquilo. Quantos de nós aqui programamos ler a Bíblia o ano todo? Pegamos um plano e durou 5 dias. Você vai entender, escute o que eu vou falar. A sua vida espiritual é muito mais daquilo que você cava do que a água que você bebe do poço de alguém que cavou. Tem uma palavra que eu amo que diz assim: beba a água do seu próprio poço, da sua própria cisterna. O Senhor está falando assim para você: existem águas que querem fluir de dentro da tua casa, do teu casamento, da tua família. E eu quero que você beba dessas águas. Nessa noite Deus está dando uma chance para cada um de nós. Ainda dá tempo de você desenterrar o seu talento bem rápido e colocar ele no lugar certo. Você investir naquilo que Deus colocou na sua mão. Escute, Deus investiu em você. Deus investiu em você. E existe uma resposta que nós vamos dar. Mas nós, dentro das igrejas, estamos acostumados às pessoas fazerem tudo pela gente. Mas Deus está falando assim: eu quero que você hoje se posicione. Talvez você não esteja na casa que você queria. Talvez o seu casamento não é o que você desejava. Talvez a sua vida espiritual não está como você queria. Talvez tantas coisas na sua vida não estão como você desejava. Posso te dar um conselho? Levanta, para de chorar, sacode a poeira e começa outra vez. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu quero te abençoar com essa palavra nessa noite. Ainda há esperança. O Senhor está falando assim para você: onde está o teu talento? Ainda dá tempo de você trazer ele de volta. Ainda dá tempo de ser um marido melhor. Ainda dá tempo de ser uma esposa melhor. Ainda dá tempo de ser filhos melhores. Ainda dá tempo. Tem muitas pessoas que estão aqui, talvez você esteja frustrado, e Deus está falando assim para você: essa frustração é um presente que eu estou te dando, para que você acorde de onde eu preciso te tirar. E algumas pessoas aqui hoje, o Senhor vai trazer uma capacidade maior sobre você nessa noite. Agora se prepare, lapidar dói. Fazer daquelas talhas, para que elas tivessem maior capacidade, dói. Talhar uma pedra dói. Escute, algumas áreas da nossa vida precisam ser talhadas. E sabe, eu tenho aprendido algo que eu vou praticar no ano de 2022. O Senhor tem falado comigo. Às vezes, para a gente agarrar a vontade de Deus, a gente vai ter que largar outras vontades. A vontade das pessoas, a nossa vontade, a expectativa que algumas pessoas têm ao nosso redor. Se você percebe, se você começar a querer suprir as expectativas das pessoas ao seu redor, você vai ficar perdido. E esse ano eu viajei tanto, gente, tanto. As madrugadas eu passava nos aeroportos e durante o dia eu ministrava. Teve um final de semana que eu não dormi 2 horas. 2 horas eu não dormi.
E eu falei, no auge do cansaço, dentro de um avião, eu falei, Deus, eu não estou aguentando mais. Ele falou, mas eu não te pedi isso. Você está querendo suprir as expectativas das pessoas, não a minha. E aí naquela noite no avião, chorando, saindo do Piauí, eu tive uma das resoluções mais importantes da minha vida. Eu falei, o ano de 2022, Deus falou assim comigo, você vai precisar soltar algumas coisas para abraçar a minha vontade. Talvez esse ano você também possa ter se sentido assim, caminhando ao redor das expectativas das pessoas. Deus está falando assim para você nessa noite, ei, talvez você vai precisar soltar algumas coisas para agarrar a minha vontade. Você vai precisar dizer não. Eu sempre gosto de dizer que é muito fácil a gente falar assim, ó, eu não me vendo quando ninguém quer nos comprar. Mas quando as coisas querem nos comprar, não nos vender, libera autoridade para a nossa vida. Eu quero te dar um conselho nessa noite. Talvez Deus está te dando um norte. Quem sabe o Senhor vai te dar sabedoria hoje para você entender o que você precisa agarrar com todas as forças e aquilo que você precisa urgentemente soltar para viver o propósito de Deus. Você pode se colocar de pé? Eu quero orar por você. Esse é o tipo de palavra que chacoalha a gente por dentro. A gente gosta de cair por fora, mas às vezes Deus derruba a gente por dentro. Deus pega a gente por dentro, nos ensina. Eu queria orar por dois tipos de pessoas aqui nessa noite. Eu quero orar por você. Dois tipos de pessoas específicas. A primeira são as talhas. Você sabe que o Senhor precisa aumentar a capacidade que você precisa, mas coisas vão ser arrancadas da sua vida. E o céu só está esperando você dizer assim, ok, para um start de um processo que Deus quer fazer na sua vida nesse próximo ano. E eu também quero orar pelas pessoas que o Espírito Santo mostrou que estão enterrando seus talentos e que você precisa soltar algumas coisas para agarrar aquilo que Deus tem para você. Talvez você vai tomar uma das resoluções mais difíceis desse ano. Talvez você esteja realmente num tempo de decisões. E essa noite aqui Deus vai derramar sabedoria sobre você, graça sobre a sua vida, para que você possa escolher aquilo que é vontade de Deus para a sua vida. Talvez esse ano vai ser um ano diferente, porque você, não é porque vai ser uma oração forte, não é porque você vai tomar posição, é porque você vai se posicionar diferente. E eu quero orar por você. Você pode vir aqui, se você é uma dessas duas pessoas, dois tipos de pessoas que precisam urgentemente disso, de ter a capacidade aumentada, isso, e de talvez o próximo ano as resoluções serem bem diferentes. Jesus, Ele é a esperança, bem como disse a pastora, Ele nasce todos os dias em mim, para você, isso. Alguns homens e mulheres aqui estão no momento de decisão, e eu vou falar especificamente para os homens agora. Vocês têm uma responsabilidade grande. A Bíblia diz que o Senhor é o cabeça de vocês. É Ele que é o líder de vocês. Às vezes vocês matam no peito as dores, mostram para a esposa que está tudo bem, mas vocês sabem que lá dentro existe medo, existe eu não sei do meu amanhã, existe desespero. O homem, a mulher ainda ela pode chorar, se desfazer. O homem, ele tem que manter a postura de firmeza e de fortaleza. Deus está falando para alguns homens aqui, eu tenho visto o teu lamento e o teu choro, a tua indecisão, os teus medos. E Deus está derramando sobre os homens essa noite. Se você crê, levante a sua mão. Sabedoria e graça sobre você. Sabedoria e graça. Sabedoria e graça nas decisões que você precisa tomar. Decisões que envolvem tua esposa, os teus filhos. Pai, em nome de Jesus, sobre os homens aqui nessa noite, que o Senhor derrame graça e sabedoria, força, no poder do nome de Jesus. Decisões sensatas, resoluções corretas, no poder do nome de Jesus. Senhor, também quero orar, Senhor, pelas mulheres aqui, Espírito Santo. Algumas mulheres tão frustradas, Deus, tão machucadas, tão cansadas, tão feridas, Pai. Oh
Espírito Santo, tantas mulheres, parece que eu vejo aqui com as mãos cheias de coisas, tentando agarrar o mundo, agarrando a família aqui, a família no Brasil, ajudando todos, dando forma e cansadas, sobrecarregadas. Você tem ansiado por um tempo de descanso. E não é um descanso só de deitar na cama e deitar, mas é um descanso da mente, um descanso das preocupações, um descanso dos medos. Deus está derramando descanso aí. Uma brisa suave vai envolver esse lugar agora pelo poder do nome de Jesus. Espírito Santo, uma brisa suave nesse lugar agora. Todo peso, será que você consegue soltar todo o peso agora em nome de Jesus? Isso, todo o peso. O Senhor também está curando as frustrações. Isso. O Senhor está falando assim para você: sacode a poeira, filha. Começa de novo. Começa agora pelo lado certo. Você sabe o que já foi errado. Começa outra vez. Começa outra vez. Algumas pessoas aqui, Deus vai mudar a sua geografia. Escute o que eu vou falar. Algumas pessoas, Deus vai mudar a geografia. Deus vai mudar. Esse 2022 vai ser um rebuliço. Deus, eu quero ser fiel à tua mensagem, à tua palavra. Eu vou ser obrigada a falar. Eu vejo muitas caixas de mudanças nesse lugar. Muitas caixas de mudanças. O Espírito Santo está sinalizando que vai haver muitas mudanças. Escute, mudanças necessárias, mudanças importantes. Algumas mudanças podem salvar a nossa vida e o propósito de Deus dentro de nós. Espírito Santo, começa a derramar graça nesse lugar e favor, Espírito Santo. Nos casamentos que estão por um fio, os casamentos que estão machucados, que estão feridos, Deus, que estão sobrecarregados, os filhos, Pai, as famílias, começa a trazer cura outra vez, que todo talento aqui seja desenterrado, em nome de Jesus, que haja um reposicionamento das famílias nesse lugar. Que o Senhor, a tua graça e o teu favor venha sobre essa casa. E que daqui um ano, assim como os profetas falaram a tantos úteros estéreis, que daqui um ano eu te vejo com o teu bebê nos braços. Eu quero profetizar que daqui um ano eu vejo vocês com os frutos das escolhas nos braços outra vez. O Senhor está dando uma folha branca para cada um de vocês. Escreva outra vez. Escute, o Evangelho é um Evangelho de segundas chances. O Evangelho é um Evangelho de segundas chances. E Ele está dando uma nova chance, um novo começo para você, para mim, para você. Espírito Santo, vem com graça. Vem com graça, todo talento desenterrado. Senhor, desenterra esses talentos em nome de Jesus. Que todo talento desenterrado agora, Senhor, possa crescer. Aumenta a capacidade dos teus filhos. Derrama o teu favor, aquilo que só o Senhor pode fazer, dentro do propósito, dentro do chamado de cada família aqui nessa noite. Pelo poder do nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós te exaltamos. Você pode aplaudir a Ele, porque Ele é digno, Ele é exaltado, só Ele é digno. Aleluia, aleluia. Você tem uma folha em branco e um novo tempo sobre você. Não enterre mais aquilo que Deus colocou na sua vida. E se sente como uma pedra dura, você já deu o start para que Deus pudesse cavar em você. E não se esqueça que é nos lugares mais improváveis, nos lugares que talvez eu e você não escolheríamos, que Deus deseja derramar algo novo, um vinho novo. Eu te abençoo com essa mensagem para esse Natal. Abençoa a tua casa. Eu abençoo a tua família que está lá no Brasil. Eu abençoo a tua família que está aqui. Eu abençoo o teu coração com o favor de Deus, com saúde, com bênçãos espirituais. Que haja um novo tempo sobre tu e a tua casa. Que a bênção do Senhor te acompanhe